Em 1939, a professora Vera procura um emprego de verão. Isaac, o recrutador da agência, oferece a ela o cargo de assistente dos Owens, comentando que ela foi escolhida especificamente por eles. Vera fica desconfiada porque não se considera adequada para o cargo, mas muda de ideia ao ver que os Owens até enviaram dinheiro adiantado. Enquanto isso, a secretária de Isaac está escrevendo um monte de cartas convite para os convidados que comparecerão à festa especial dos Owens. Em outro canto da cidade, uma emissora é contratada para gravar algumas falas que supostamente serão usadas em uma peça. Alguns dias depois, Vera está no trem a caminho de seu novo emprego e não consegue deixar de imaginar uma corda perigosa pendurada na janela. Ela fica ainda mais incomodada ao perceber que está sendo observada por Philip, então sai em busca de um novo lugar para sentar e após passar pelo empresário William, acaba na mesma cabine que Lawrence, um juiz aposentado. Em uma estrada próxima, o Dr. Edward está tentando dirigir com responsabilidade, mas quase sofre um acidente ao ser ultrapassado por Anthony, que dirige como um maníaco. Algumas horas depois, todas essas pessoas se reúnem no cais com o General John para pegar um barco até a Ilha do Soldado, onde será realizada a festa. Mas quando eles chegam lá, ficam surpresos ao descobrir que os Owens não chegaram. Butler Thomas e sua esposa Ethel explicam que os anfitriões chegarão mais tarde e os apresentam aos dois últimos convidados que chegaram aqui mais cedo por conta própria: Antônio e Emily. Os convidados então se acomodam em seus quartos. William faz algumas anotações sobre os outros porque de alguma forma ele já tinha uma lista completa com os nomes de todos. Philip tira uma arma da mala que esconde na mesinha de cabeceira e Anthony se diverte com uma droga ilegal. Os convidados também descobrem que em cada cômodo da casa há um poema emoldurado chamado 10 Soldados, que conta a história de 10 homens que se reuniram para jantar e morreram um a um de maneiras diferentes. Em seguida, Vera dá uma olhada pela casa e acaba no andar de baixo, sendo parada por Ethel, que aponta que essa área é apenas para funcionários. Vera explica que foi contratada como assistente, mas Ethel conta que os Owens deixaram instruções explícitas para tratá-la como convidada. À noite, o jantar é anunciado com um gongo, e os convidados se reúnem na sala de jantar onde descobrem que no meio da mesa estão 10 estatuetas que combinam com os 10 soldados do poema. O jantar vai bem com muita conversa, mas os Owens ainda não aparecem, e Thomas explica que não há telefone para ver como eles estão. Quando a conversa toca na questão dos carros, Edward percebe que Anthony é o cara que o tirou da estrada, mas Anthony nega e começa uma discussão. Os outros convidados rapidamente cortaram, fazendo Anthony oferecer um pedido de desculpas muito falso. Após o jantar, Wes é interrompido quando uma voz estranha vinda de um alto-falante passa a nomear todos os convidados para acusá-los de assassinato, mencionando até mesmo o nome de suas vítimas. Todos os convidados ficam ofendidos com isso e exigem uma explicação, então Thomas os leva para o quarto que Vera viu antes e revela que era uma gravação. Naquele momento, a voz acusa os funcionários de assassinato também, e Thomas tem que ir verificar Ethel porque ela está em pânico. Ataque que a faz desmaiar. Enquanto Thomas leva Ethel para o quarto dela para que Edward possa ver como ela está, Anthony enlouquece e agarra William para exigir respostas, já que supostamente ele era amigo íntimo dos Owens. William não tem escolha a não ser confessar que é um detetive e não um empresário. Edward prepara um remédio suave para ajudar Ethel a dormir e depois que ele sai, Ethel enlouquece por ter sido descoberta, mas Thomas diz a ela para ficar quieta. Um momento depois, todos se reúnem para discutir o que aconteceu e Thomas explica que Owens deixou instruções para ele tocar o disco. Depois do jantar, mas não fazia ideia do seu conteúdo. Thomas não teria jogado se soubesse e explica que ele e sua esposa não mataram ninguém, mas em um flashback, é mostrado que ele usou um travesseiro para matar seu empregador anterior enquanto Ethel assistia. Anthony e Emily negam saber do que se trata a gravação, e Edward explica que o nome mencionado na gravação foi um paciente cirúrgico cujo procedimento teve as complicações usuais e não sobreviveu. John diz que sua suposta vítima era apenas um soldado que morreu na guerra, e Lawrence explica que deu a pena de morte a um criminoso que todos consideravam inocente, mas ele teve acesso a evidências extras como juiz. O homem de William se afogou em seu próprio vômito enquanto estava na prisão, e Vera trabalhava como governanta. Para uma criança que escapou e se afogou no mar quando não deveria nadar. Tudo isso foram claramente acidentes, mas Philip não nega seu próprio caso e admite que matou 21 homens na África. Todo mundo o chama de monstro, mas Philip ressalta que ele estava trabalhando e não era diferente dos soldados comuns. Isso leva Anthony a se lembrar de repente dos nomes, eram duas crianças que brincavam no escuro e ele acidentalmente os atropelou com seu carro. No entanto, em sua memória, está claro que era dia e ele estava dirigindo como um maníaco. Depois de contar sua história, Anthony toma outro gole de sua bebida e de repente começa a engasgar. Os outros convidados o abaixam cuidadosamente no chão, mas quando Edward o verifica, ele confirma que Anthony já está morto.
Os homens levam o corpo para o quarto de Anthony e encontram os gases ilegais, mas William os proíbe de escondê-los porque agora é uma investigação policial. Depois, todos concordam em ir para a cama e sair de manhã. Ethel continua tendo pesadelos sobre a noite do crime. Mas seu sonho é interrompido por uma batida misteriosa na porta. Edward também passa a noite tendo pesadelos sobre a operação que deu errado, cheios de sangue e culpa. De repente, ele é acordado pela manhã por Thomas, que quer que ele verifique sua esposa. Infelizmente, quando Edward chega lá, ele só pode confirmar que Ethel está morta há algumas horas. Enquanto isso, Philip decide que vai tomar café da manhã com sua arma para garantir. Ao sair do quarto, encontra William olhando para o corpo de Anthony fazendo uma importante descoberta e a boca de Anthony cheira a cianeto. Edward esbarra em Vera, que o leva até a sala de jantar para mostrar a ele que agora há apenas 8 estatuetas na mesa. Edward não a leva a sério, e depois que ele sai, Vera tem uma visão de sua antiga patroa, Olivia, que a lembra do dia em que perdeu o filho. Ela, Olivia e a criança Cyril estavam tendo um bom dia na praia, e Olivia teve que repreender Cyril por querer nadar quando ele não era forte o suficiente para isso. Mais tarde, eles se juntaram ao tio de Cyril, Hugo, por quem Vera se apaixonou instantaneamente. Um momento depois, todos tomam o café da manhã preparado por Thomas, e Vera insiste em perguntar sobre as estatuetas, mas os outros juram que não tocaram nelas. Vera ainda está preocupada porque as mortes de Anthony e Ethel condizem com os versos do poema, e ela acha que jovens saudáveis como Anthony não morrem do nada. Ela se pergunta por que Edward trouxe remédios com ele se ele veio para uma festa e não para o trabalho, levando Edward a admitir que deveria tratar a Sra. Owen. Vera ainda acha que eles deveriam despachar sua bolsa e Edward finalmente cede, mas só depois de apontar que eles também deveriam verificar as coisas de Lawrence porque Edward o viu na ala de câncer em sua clínica. As 2 malas são verificadas, mas encontram apenas remédios leves, nada perigoso, e um Edward ofendido abre a mala de Vera em vingança. Depois, Philip aborda Vera em particular e explica que matou aqueles homens por diamantes antes de perguntar a Vera sobre sua própria verdade, mas Vera mantém sua história. Ela amava a criança e quase se afogou também, tentando salvá-lo. Enquanto isso, John arruma suas coisas e se lembra do dia em que seu amigo Henry morreu. Durante a guerra, John encontrou cartas de sua esposa na jaqueta de Henry porque eles estavam tendo um caso pelas costas de John. Quando ele viu Henry novamente, John fingiu que estava tudo bem, mas assim que Henry se virou, John atirou nele. No andar de baixo, Philip está pedindo mais informações a Thomas, e Thomas explica que ele e sua esposa estão na ilha há uma semana, mas nunca viram ninguém, exceto o marinheiro que veio com suprimentos. Philip acha que os Owens devem estar escondidos em algum lugar da ilha e William concorda em ir procurar com ele. Enquanto eles olham ao redor. Juntos, William conta a Philip sobre como seu prisioneiro caiu em sua cela, mas é revelado que William realmente espancou o pobre rapaz até a morte. John também saiu para tomar um pouco de ar fresco e, quando Vera o verifica, ele confessa que sua esposa morreu de gripe depois da guerra e que se arrepende de não tê-la deixado feliz. Ele também acha que o barco não virá e que eles estão presos aqui. Depois, Vera vai embora, John tem uma visão de Henry o assombrando. Na casa, um Edward bêbado se junta a Philip e William em sua busca. Eles ouvem um barulho vindo do quarto de Anthony e Philip entra correndo com a arma em punho, mas é apenas Thomas, que procurava uma cama de campanha que estava guardada naquele quarto porque não quer dormir ao lado do corpo de sua esposa. Ao contrário dos convidados, ele não pode sair quando o barco chega. Nesse ínterim, Vera ajuda Emily com sua lã e consegue ouvir sua história, que ela não queria contar na frente dos homens. Emily contratou uma menina enjeitada como sua empregada e ensinou-lhe tudo o que sabia. Mas a garota teve problemas e Emily se recusou a ajudá-la, então a garota acabou com as coisas por si mesma. Depois que Vera entra para tomar um chá, Emily percebe que uma tempestade está chegando, mas os pássaros são realmente estranhos. Quando ela se aproxima para verificar, ela descobre que os pássaros estão voando acima de John, que agora está morto. Um momento depois, os homens trazem o corpo de John para dentro e William confirma que se trata sem dúvida de um assassinato. Vera verifica as estatuetas novamente. Percebe que outro desapareceu. Lembrando como ela falhou em salvar Cyril e assustada com todas essas mortes, Vera vai à praia para acabar com as coisas, mas Lawrence a impede e a traz de volta para casa. Os convidados têm uma reunião para discutir as coisas e começam perguntando a Philip sobre sua arma. Ele explica que não foi convidado aqui, ele também foi contratado por Isaac sob as ordens de Owen, que o pagou bem para vir como um mercenário pronto para agir se necessário.
Lawrence veio porque lhe disseram que um amigo dele estaria aqui, Emily veio porque a senhora Owen estava interessada em seu trabalho em educação, William foi informado de que alguém viria sob falsos pretextos e um policial seria necessário, então Owen forneceu uma lista de convidados, e Edward veio como médico para a senhora Owen. No entanto, todos receberam esses convites por meio de cartas e nunca chegaram a conhecer os Owens. Nesse momento, Lawrence percebe que as iniciais que assinavam as cartas eram um N. Owen, que soa como o desconhecido. Lawrence acha que isso é um enigma e o assassino é um deles. Enquanto isso, Thomas descobre que faltam fígado e rins na geladeira. O barco nunca chega, então quando a noite cai, todos vão dormir e trancam as portas. Emily reza por proteção e fica apavorada ao ter uma visão de sua empregada aparecendo ao lado dela. Na manhã seguinte, Edward bate desesperadamente no gongo no andar de baixo para fazer todos acordarem porque ele encontrou Thomas morto. O assassino havia usado um machado, mais uma vez combinando com o poema e provando que Vera estava certa. Enquanto Philip e William levam o corpo para o quarto, Vera faz café, mas Emily não toma porque não confia nele. Edward aborda Lawrence em particular e depois de se desculpar por contar a todos sobre sua doença, ele pede uma aliança, que Lawrence aceita. Algum tempo depois, Vera está andando pela casa quando vê algo que a deixa chocada e a faz checar as estatuetas, confirmando a falta de mais uma. Ela então toca o gongo para chamar todos e mostrar que Emily também está morta. O assassino usou uma agulha de tricô para imitar a picada de abelha do poema. Depois de levar o corpo de Emily para a cama, Philip volta para seu quarto, apenas para descobrir que sua arma sumiu. Ele convoca uma reunião e avisa que trancou o quarto, o que significa que alguém deve ter uma chave mestra. Uma discussão começa quando eles começam a acusar um ao outro de ser o assassino, e a tensão só vai embora quando William oferece como álibi que ele estava com prisão de ventre no banheiro. Depois, eles vasculham todos os cômodos em busca da arma e até se despem para usar apenas uma toalha ou um roupão para não esconder nada nas roupas. Vera veste o maiô que usava no dia da morte de Cyril, o que a faz lembrar como Cyril queria que ela se casasse com Hugo e fosse sua tia. Ao se olhar no espelho, Vera finalmente percebe que há um estranho gancho em seu teto. Mais tarde, quando Vera vê Philip apenas de toalha, ela decide desfazer o roupão como um método silencioso de flerte, e eles concordam em começar a se chamar pelo primeiro nome, sem saber que Edward os está observando. Todos os quartos estão vazios, então o grupo começa a vasculhar o resto da casa, mas não encontra nada. Para o jantar, eles coma diretamente das latas para garantir que nada seja envenenado enquanto a câmera revela a arma e a chave escondida dentro de um tapete de urso. Mais tarde, enquanto bebem, Vera fica pensando em Cyril e em uma conversa que teve com a mãe dele. Olivia explicou que não sabia que estava grávida quando seu marido morreu, então Hugo interveio para herdar tudo, mas quando Cyril apareceu, todos os seus sonhos de fortuna foram destruídos. Vera decide que quer fazer um chá e todos vão com ela para a cozinha por segurança. Os homens aproveitam para perguntar a Lawrence sobre todas as penas de morte que ele dado, e Lawrence admite que foi ver todos os criminosos morrerem porque era sua responsabilidade. A gravação o acusou de matar Seton, que as notícias pensavam ser inocente, mas Lawrence recebeu os diários de Seton, onde ele escreveu todas as coisas sujas que fez. Seton tinha sido diferente. Porque ele recusou o capuz para olhar Lawrence nos olhos enquanto ele morria, e esse olhar ainda assombra Lawrence. Ouvir a palavra assombrar faz Vera ver Cyril parado por perto, mas também a lembra de ter brincado com Hugo na praia. Depois, Lawrence vai para a sala de estar para ler e Vera volta para seu quarto. Enquanto ela está lavando o rosto, Cyril aparece atrás dela e, de repente, uma mão aparece na pia e tenta matá-la. Enquanto as memórias da morte de Cyril inundam sua mente, Philip e Edward chegam ao quarto para encontrá-la no chão, explicando que ela teve um ataque de pânico. Ela recusa o conhaque que William lhe traz porque está desconfiada, então Philip sai em busca de uma garrafa fechada. O grupo começa a beber e discutir o gancho estranho no quarto de Vera, mas de repente eles percebem que Lawrence não veio quando Vera gritou. Eles correm. Desce as escadas e descobre que Lawrence foi baleado em sua cadeira de leitura, como diz o poema. O corpo é levado para o quarto correspondente enquanto todos discutem sobre as acusações, Vera descobre que outra estatueta sumiu. O grupo odeia o fato de poderem esperar para morrer, então decidem. Dão uma festa onde ficam bêbados e consomem a droga ilegal de Anthony enquanto ouvem a gravação com as acusações. Philip e Vera ficam muito próximos enquanto dançam e Edward conta a William sobre suas suspeitas sobre o jovem casal trabalhando junto. Philip promete a Vera que vai protegê-la e, quando chega a hora de todos irem para a cama, Philip segue Vera até o quarto dela para que passem a noite se ocupando. Enquanto isso, William pensa na noite em que seu prisioneiro morreu.
O pobre rapaz havia sido acusado de observar outros homens de forma inadequada em um banheiro público e William tenta se imaginar soltando o rapaz, mas mesmo em sua imaginação acaba matando o rapaz. Nesse momento, William ouve um barulho e sai da sala para descobrir Edward descendo as escadas correndo, então ele vai buscar Philip para irmos atrás dele juntos. Vera fica sozinha na sala e volta a pensar no passado. Enquanto ela estava no hospital depois de quase se afogar tentando salvar Cyril, ela foi visitada por Hugo, que agiu com muita frieza com ela. Ele a informou. Ela foi demitida porque não havia mais uma criança para ela cuidar, mas ele deixou algum dinheiro para ela e se recusou a vê-la novamente. Algum tempo depois, Philip e William voltam sem ter encontrado Edward, mas Philip encontra sua arma caída em sua cama e outra estatueta desaparece. Vera lembra que a próxima morte é uma pista falsa e acha que Edward ainda está vivo, especialmente porque a festa foi ideia dele. William começa a se perguntar se eles já estão mortos e se isso é o inferno, finalmente admitindo que matou seu prisioneiro, e Philip precisa acalmá-lo. Depois disso, William começa a procurar por Edward, apenas para de repente ver um enorme urso vindo atrás dele. Philip e Vera vão ao penhasco com a intenção de iniciar um grande incêndio que pudesse chamar a atenção de um barco, mas eles percebem que William não veio com eles. Eles voltam para casa e encontram William morto sob o tapete do urso, combinando com o urso do zoológico do poema. Agora restam apenas 2 estatuetas sobre a mesa. Em seguida, Philip e Vera voltam ao penhasco, percebendo algo nas rochas agora que a maré baixou. Isto acaba por ser Edward, que também está morto. Vera pede a Philip que retire o corpo, mas assim que ele se vira, Vera rouba a arma de seu bolso, pensando que ele é o assassino. Philip tenta tirar a arma dela e na luta, acerta seu ombro. Vera então atira em todas as balas restantes até que ele morra. Enquanto Vera passa por um colapso, ela se lembra do dia em que testemunhou no tribunal sobre a morte de Cyril ter sido um acidente. Ela explicou que correu o mais rápido que pôde para salvar Cyril, mas não chegou a tempo, e todos acreditaram nela, exceto Hugo. Quando eles conversaram em particular, Hugo apontou que a viu correr durante os jogos e ela era muito rápida, por isso ele acreditava que ela diminuía a velocidade. Se abaixou para deixar Cyril morrer. Vera negou, mas em sua memória, é revelado que Cyril não escapou. Vera disse para ele ir nadar e ela desacelerou de propósito para que Hugo herdasse o dinheiro. Nesse momento, Vera reencontra Cyril, que a leva de volta para casa para mostrar que o gancho em seu quarto agora tem uma corda. Vera se senta na cadeira e decide terminar as coisas como no poema, apenas para mudar de ideia ao ver a porta aberta e Lawrence entrar. Mal respirando e ouvindo o que Lawrence tem a dizer. Acontece que os Owens não existem, e tudo foi um plano de Lawrence para conseguir justiça para todas as pessoas que os convidados mataram. Ele fingiu sua própria morte usando o fígado e os rins que roubou da geladeira, e todos acreditaram no médico quando ele confirmou, mas Edward mentiu por causa de sua aliança. Lawrence explica que os diários de Seton não foram divulgados porque eram muito perturbadores, mas despertaram algo em Lawrence, e quando Seton olhou para ele quando ele morreu, Lawrence finalmente entendeu que eram os mesmos. O tumor de Lawrence nunca melhorou e ele planeja usar a arma para combinar sua própria morte com o poema, assim a polícia encontrará 10 corpos, mas nenhum assassino, porque eles estarão perseguindo o inexistente Owens. Vera diz a ele que não há mais balas para ele, então eles devem deitar juntos e diga à polícia que Philip matou todos eles. No entanto, Lawrence move a cadeira e finalmente mata Vera ao revelar que ainda tem a bala que tirou da arma para fingir sua própria morte. Depois, Lawrence vai até a sala de jantar e junta as 10 estatuetas novamente. Ele prepara as cadeiras e bebe para parecer que tem companhia, depois usa a arma para finalizar o plano exatamente como o poema.